Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? O salmista Davi, ele se alegrava quando ia à igreja, ao templo. É tanto que ele escreveu um salmo que ele dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, acredito que todos estão alegres, porque estamos vivos, respirando esse ar tão bom. Você deve valorizar esse ar, porque eu valorizo, porque eu passei 21 dias no oxigênio. Aí eu sei o quanto é maravilhoso a gente estar respirando sem aqueles aparelhos. Então devemos se alegrar quando chegar à casa do Senhor, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pelas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. É a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelos livramentos que nós nem sabemos, ó Deus, mas teus anjos têm nos livrado, ó Deus, de muitos perigos. Pai, abençoa, Pai, a tua igreja. Pai, sem ti nada somos, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos de ti constantemente. Conscientiza cada um de nós, ó Pai, da necessidade que temos, ó Deus, de ti, ó Pai. Nós somos verdadeiros dependentes. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que nos ensina, ó Deus, a se desviar do mal. Ó Deus amado, enche-nos, ó Deus, de temor a ti, ó Pai, de amor, de graça, ó Deus, de poder, Pai, para falar das tuas misericórdias, do teu amor e da salvação em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e recebe, ó Deus, os nossos louvores em nome de Jesus. Amém. Oi, som. Oi. Aquele não vem para cá, esse não vem.
Aleluias. Oi, som. Oi. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos passar o momento de contrição. E antes desse momento eu vou ler uns versículos, viu? Que está em Tiago 4, do 8 ao 10, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nesse momento, é um momento de contrição, onde nós vamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, como nós pecamos, como nós falhamos. Precisamos de Deus, do seu perdão, pois somos pecadores contínuos, com todo momento estamos pecando, porque santo só o nosso Deus. Curve agora sua cabeça, feche os olhos, faça uma retrospecção, olhe o que é que nós estamos falhando, porque nós falhamos. Santo, 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 só o nosso Deus. Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai, nós te humilhamos, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que nós não somos nada sem Ti. Pai, ajuda cada um de nós a crescer na graça e no pleno conhecimento da Tua Santa Palavra, para não pecar contra Ti, Pai. Ajuda, ó Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor. Essa igreja que está aqui humilhada diante de Ti, ó Pai, pedindo, ó Pai, que Tu nos ajude, ó Deus, a caminhar, ó, dando um bom exemplo, Pai, onde nós estivermos, ó Pai, quer seja no trabalho, na escola, onde nós, em casa, Senhor, que nós sejamos exemplo para o mundo, ó Pai, esse mundo perdido, onde é cheio, ó Deus, de ganância, Pai. O mundo hoje vive em guerras, ó Pai, pela ganância, pela cobiça, Senhor. O homem sem Deus, ó Deus, ele só busca a si, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus, amar o próximo. Tem misericórdia, ó Deus, daquele povo que está sofrendo, daquelas crianças, ó Pai, naquele país, ó Pai, que está sendo afligido, ó Deus, por aquela nação, ó Pai. Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, que ali tem tantos servos teus, tantos homens, ó Pai, que se ajoelham, ó Pai, na Tua presença, se humilham na Tua presença. Tem misericórdia, Pai, daquele país. Em nome de Jesus. Amém. Oi, som. Oi. Oi, som. Oi.
Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 127. Vamos fazer uma leitura responsiva. É um salmo pequeno, apenas 5 versículos, mas aí mostra o valor da oração, da dependência de Deus. Salmo 127, Salmo 127. Tudo que nós devemos fazer, devemos pedir a Deus, primeiro, a orientação, porque até Jesus orou antes de ser crucificado. Amém? Aleluia. Assim diz, eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Que Deus aplique em nosso coração, porção do sua palavra lida. Amados irmãos, não aqui diz que vamos dormir, que Deus vai cuidar de nós. Não, é porque aqui é uma orientação que nós devemos estar sempre na dependência de Deus, porque esse versículo diz que eu vou, enquanto eu dormir, mas é enquanto dorme, porque eu estou esperando, mas eu vou fazer a minha parte, né? Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia que tu nos deste. Continua nos abençoando, em nome de Jesus, amém. As crianças, né? Ainda de pé, vamos louvar o Senhor com alegria. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um e-mail. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas.
sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso
amados e amadas irmãs, irmãos, a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós queremos, antes mesmo de iniciarmos aqui a mensagem, louvar a Deus pela presença de cada irmão, de cada irmã que está aqui, dos visitantes que possivelmente estejam aqui também. Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus esteja falando ao seu coração. O Senhor trouxe você aqui a este templo nesta noite, porque certamente tem algo a falar a você, ao seu coração. Queremos louvar a Deus por esses dias, e inclusive pelo dia de ontem, aqui ratificar mais uma vez a nossa homenagem às mulheres, pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que inclusive foi muito bem feita, comemorada com o passeio ciclístico que aconteceu ontem, que foi uma bênção. Glória a Deus, bastante gente. Depois ainda teve um momento especial com o pessoal. Deus abençoe a vida da SAF, de cada irmã, de cada irmão que estiveram envolvidos aí na realização desse evento, dos diáconos também que estiveram aí dando uma força muito grande, e que outros eventos como esse possam vir e que o Evangelho possa ser propagado a todas as pessoas. Nós queremos convidar agora as crianças para que a gente possa orar por elas. Em seguida, elas estarão sendo dirigidas para o culto preparado especialmente para elas, na linguagem delas, contextualizada com a linguagem delas, e nós continuaremos adorando a Deus também aqui, elas lá e a gente aqui. E vamos orar então pelas crianças nesse momento. Vamos orar, amados irmãos, vamos ficar de pé. Em seguida a gente vai ler a palavra do Senhor e vamos orar pelas crianças. Amado e soberano Deus, nosso bendito Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui a este templo, a este lugar de adoração. Obrigado pela vida de cada criança, cada pai, cada mãe que puderam trazer seus filhos à casa do Senhor, para eles irem aprendendo a amar ao Senhor, a amar o Senhor Deus Todo-Poderoso, e que ali no culto preparado especialmente para eles, para elas, eles, ó Deus, o Teu Espírito Santo fale aos corações dessas crianças. Ó Deus amado, a glória seja para o Teu nome, que cada professora que estará ali trabalhando com essas crianças possam saber que são instrumentos do Senhor para falar aos corações desses pequeninos. Deus amado, nos abençoa, assim oramos em nome de Jesus, amém. Mesmo de pé, eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo de número 1, Apocalipse, capítulo de número 1. Meus irmãos, minhas irmãs, diante dos últimos acontecimentos que nós temos visto, eu tenho sentido no coração trazer mensagens, sermões, acerca do livro de Apocalipse, que trata acerca dos últimos tempos. Então, nesses próximos domingos em que eu estiver escalado para pregar, nós estaremos trazendo mensagens no livro de Apocalipse, certo? Então, quando eu estiver escalado, domingo que vem não será eu, o pastor Armando estará pregando, e depois serei eu novamente, e quando a gente voltar, a gente vai estar trazendo mensagens no livro de Apocalipse. Eu vou iniciar hoje meu primeiro sermão neste livro, lendo então o capítulo de número 1, dos versos de número 4 até o verso 8, onde a epígrafe diz: dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Vamos ler, amados irmãos. Queria convidar você a ler comigo. Leia junto comigo esse texto até o verso 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono,
e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Podeis assentar, meus amados e minhas amadas. Já oramos, que Deus aplique em nossos corações a leitura ora lida. Meus irmãos e minhas irmãs, os últimos acontecimentos dos últimos anos e também dos dias atuais têm nos feito pensar acerca da seguinte questão: serão estes, de fato, os últimos dias da igreja? Serão estes os sinais claros da segunda vinda de Jesus? Está o Senhor Jesus mais próximo de voltar do que nós imaginamos? Se já não bastasse, meus amados irmãos, a pandemia, que já vem nos acompanhando há alguns anos, agora nós estamos diante de mais um fato bíblico que a Bíblia fala, não só das pestes, mas também das guerras e dos rumores de guerra. Estamos agora diante de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E há um fio, irmãos, há um fio de uma terceira guerra mundial, que Deus em Cristo nos livre disso. Muita gente sofrendo, muitos morrendo, e a igreja, ela não está fora de toda essa tribulação que o mundo atual tem vivido. A pandemia já ceifou a vida de milhares de pessoas. Aqui no Brasil, quase 700 mil pessoas já morreram fruto dessa pandemia. E no meio dessa atual guerra e dessa pandemia, com certeza estão também ali os crentes, e muitos tendo suas vidas ceifadas. Não só na pandemia, muitos aqui podem sim falar de repente parentes que perderam nessa pandemia, como também, certamente, amados irmãos, é possível que nessa guerra também muitos crentes estão ali no meio de toda aquela tribulação e quem sabe até perdendo as suas vidas. A crise mundial, fruto de todos esses acontecimentos, também é mais uma marca do sofrimento que o mundo vem passando. Porque não só por conta da pandemia, mas agora por conta dessa guerra, a fome, a miséria, o desemprego, a incerteza, a insegurança. Tudo isso agora, irmãos, são coisas muito presentes e que têm atormentado e assustado a vida das pessoas. Agora, mais uma vez, tivemos a triste notícia de mais um aumento dos combustíveis, que já está chegando daqui a pouco a R$10. O gás também. E diante de tudo isso a gente fica pensando aonde é que vamos parar. Mas a pergunta que eu faço e fico tentando analisar, diante de todos esses fatos e acontecimentos que eu vejo aí bem presentes, são sinais da segunda vinda de Cristo? E se são, porque eu acredito que sim, sejam, como nós, a Igreja do Senhor, devemos estar preparados para esses últimos momentos? O tema que eu queria tratar dessa noite é a confiança em Cristo em tempos de tribulação. A confiança em Cristo em tempos de tribulação. Qual é o tema, irmãos do sermão? E nada melhor, amados de Deus, que a gente, diante desse tempo de grande tribulação que a igreja vem vivendo e que o mundo vem vivendo, pensarmos
no refúgio em Cristo Jesus. O livro de Apocalipse, meus amados, ele surge para nós em um momento como esse como um bálsamo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão com medo do futuro, para aqueles que estão sem norte, para aqueles que estão sem esperança. O autor deste livro, o apóstolo e discípulo amado de Jesus, chamado João, que aqui no versículo de número 1, se revela como um servo de Jesus Cristo, irmão e companheiro na tribulação. No verso de número 9, João também vai se identificar como alguém que estava vivendo esse momento de tribulação, também em um tempo diferente, em uma época diferente, mas tribulação, da mesma forma que vem acompanhando a igreja há tantos anos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, verso 9, no reino e na perseverança em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava vivendo, quando recebe a revelação do Apocalipse, em um tempo de tribulação. Mas eu acho interessante que o nome João, que era um nome muito comum entre os judeus ali no século I, sendo uma forma hebraica do nome Johanan, que significa o Senhor é gracioso. Deus vai dar revelação ao homem cujo nome significa o Senhor é gracioso. E de fato, Deus foi gracioso para João naquela época, como, amados irmãos e irmãs, será gracioso para cada um de nós nesse tempo de tribulação em que nós estamos vivendo. Quando a gente pensa sobre a data e o contexto, falando aqui sobre o livro ainda, o nome Apocalipse significa revelação. O livro, como todos devem saber, é o registro de uma série de visões proféticas, escatológicas, que João recebeu acerca dos últimos dias, dos últimos tempos, em um período de grande perseguição da igreja, quando ele, por conta dessa perseguição, foi ali exilado na ilha chamada Ilha de Patmos, como bem diz aqui o versículo de número 9, que acabamos de ler, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava ali, preso, exilado naquela ilha. Duas datas prováveis têm sido sugeridas para a época em que João recebeu essa revelação e a escreveu. A primeira data seria o ano 64 depois de Cristo, logo após o incêndio de Roma, no reinado do imperador Nero. E uma outra possível data em que João recebe essa revelação e a escreve, foi após o reinado do imperador chamado Domiciano, no ano de número 95, depois de Cristo. A maioria dos estudiosos, eles ficam com essa última data. Nos últimos séculos, os estudiosos têm entendido que a data 95 depois de Cristo é a data mais provável em que João recebe essa revelação. Isso porque a época do reinado do imperador Domiciano foi uma das épocas de maior perseguição ao cristianismo. Então, possivelmente, João estava recebendo essa revelação nesse período em que estava ali também sofrendo por conta dessa perseguição. E tanto é que João menciona que algumas igrejas destinatárias dessa sua carta, dessa sua revelação, havia passado por também prisões de martírio. Capítulo 2, versículo 10 e versículo 13, o texto diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Então não só João estava sofrendo martírio, prisão, mas os irmãos crentes daquela época também. E o texto continua: e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E o verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negastes a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja, irmãos, estava vivendo um tempo de tribulação. Como um gênero literário, Apocalipse, ele é uma carta, ele é uma epístola. Como já falamos e como o texto mesmo diz, escrito a 7 igrejas localizadas perto de Éfeso, ali a oeste da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. A carta foi endereçada a essas igrejas. Igrejas estas que estavam, amados irmãos, na iminência também da volta do Senhor Jesus. E como já falamos, vivendo um período muito difícil de grande tribulação. Tanto que o propósito do livro é a revelação do Apocalipse, tem como seu propósito a mensagem para santos que sofrem, para todos os cristãos de todas as eras. De maneira que há até uma discussão dizendo que o livro de Apocalipse ele não é para os dias atuais, que ele foi um livro, uma revelação que João recebeu apenas para as igrejas daquela época. Mas não, irmãos, a revelação do Apocalipse é sim conforto e esperança para as igrejas de todas as eras e para nós nos dias de hoje também. Como já dizia o escritor William Hendricks, em seu livro Mais que Vencedores, ele diz o seguinte: seu propósito, se referendo ao livro aqui de Apocalipse, seu propósito é confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. O livro é cheio de auxílio e de consolação para os cristãos sofredores e perseguidos. E, amados irmãos, de fato é para o nosso consolo e fortalecimento da nossa fé que o nosso Senhor Jesus Cristo mandou João nos escrever o seu Apocalipse, para que possamos colocar em Cristo a nossa confiança. É por isso que o tema, a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão e Satanás e seus seguidores, é o tema presente aqui no livro de Apocalipse. O livro não foi feito para assustar ninguém, por conta das figuras de linguagem que aparecem, de dragão, de besta que emerge do mar. Tem gente que às vezes tem medo de ler o Apocalipse, acha que o Apocalipse é como se fosse um filme de terror, mas, amados irmãos, o livro é para o nosso consolo e o nosso fortalecimento espiritual. Por isso eu digo a você, leia a revelação do Senhor, leia o livro de Apocalipse. A confiança em Cristo em tempos de tribulação se revela nas palavras escritas aqui pelo apóstolo João, nessa revelação que o apóstolo João recebeu. Então, por que, amados irmãos, nós devemos depositar em Cristo a nossa confiança nesses tempos? Por que não depositar a nossa confiança no nosso dinheiro? Veja, ali eu vendo na Ucrânia, um país belíssimo, irmãos, belíssimo. De vez em quando eu assisto no Discovery, tem um programa que passa, é Brasil visto de cima, o mundo visto de cima, e teve uma vez que passou mostrando ali a Ucrânia, um país lindo, isso há algum tempo atrás. Pessoas que viviam muito bem. Eu estava vendo alguns jogadores brasileiros que estavam morando lá na Ucrânia, que vieram agora, foram repatriados, e eles dizendo que lá não existem pobres, que lá não existia, na verdade, porque agora não tem quase ninguém, está todo mundo indo embora. Eles dizendo que lá não existe fila para nada, para banco, não existe isso. Todo mundo vivia, e aqueles que ainda estão, enfim, não estão tão vivendo tão bem assim, mas viviam muito bem, ganhavam muito bem, tinham as casas maravilhosas, móveis maravilhosos, uma vida maravilhosa, irmãos, e da noite para o dia, a pessoa tem que deixar tudo. Como isso é triste. Então, amados irmãos, é numa hora dessa que a gente precisa pensar, só Cristo é a nossa confiança. Por que que nós devemos depositar em Cristo a nossa confiança em tempos de tribulação? A primeira coisa, porque só Cristo pode derramar sobre nós
a sua graça e nos dá a sua paz. Só Ele pode derramar sobre nós a sua graça e nos dar a sua paz. Veja que o verso de número 4, o apóstolo João, na sua revelação, ele começa dizendo: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Veja, os irmãos estavam vivendo um tempo de tribulação, de perseguição, e João sauda aqueles irmãos, lança sobre eles a graça e a paz a vós outros, que vem não da parte do homem, porque da parte do homem o que vem é a guerra, irmãos, é o ódio, mas da parte de Deus vem a graça e a paz, da parte de Deus, daquele que é, que era, e aí João diz, e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Apóstolo João, meus amados irmãos e irmãs, ele aqui de forma clara está desejando que a graça e que a paz sejam derramados sobre aquelas igrejas que estavam sofrendo. E a graça, amados irmãos, todos sabemos que é o favor de Deus derramado àqueles que não merecem, eu e você, mas que por causa do seu grande amor com que nos amou, a sua graça e a sua paz está à disposição de todos aqueles que desejam seguir os seus passos. A expressão que aparece aqui, quando João diz a graça e a paz, da parte dos 7 espíritos que se encontram diante do trono, se refere aqui, amados irmãos, à plenitude, ou seja, se refere ao Espírito Santo na plenitude de suas operações e sua influência no mundo e na igreja. João está dizendo que ele quer que o Espírito Santo de Deus derrame sobre aqueles irmãos a plenitude da sua bondade, do seu amor, da sua graça, da sua esperança. É isso que João está dizendo aqui para aqueles irmãos. Ora, irmãos, para quem está vivendo um tempo de tribulação, isso é um consolo, isso é um conforto muito grande, não é verdade? Isso é um bálsamo, isso é um refrigério. A graça de Deus e a sua paz, ela tem sido derramada, amados irmãos, sobre a vida da igreja. O Senhor nosso Deus, por meio do seu Espírito, a despeito de tudo isso que tem acontecido, por meio do seu Espírito, da parte dos 7 espíritos, tem fortalecido e abençoado a sua igreja. É por isso que vocês hoje estão aqui. Poderiam estar em casa, mas eu vou cultuar o meu Deus, porque ainda tenho forças para continuar adorando aquele que é, aquele que era e aquele que virá. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Isso é que nos faz continuar na caminhada, isso é que nos conforta, nos consola. Até porque, irmãos, essa graça e essa paz, ela faz parte da aliança de Deus conosco. E a aliança, que é uma expressão fundamental da vida cristã, acompanha cada um de nós e acompanhará cada um de nós até a vinda maravilhosa do Senhor Jesus. Quando a gente olha ao longo da narrativa bíblica, Deus sempre se relaciona, sempre se relacionou com o seu povo por meio de aliança, por meio de uma aliança, por meio de pactos. E as alianças incluem não só as promessas de Deus da sua segunda vinda, mas a certeza da sua presença conosco em todos os tempos, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E que os homens, Deus cumpre a sua promessa, sendo fiel, sustentando a nossa fé, estando sempre conosco, e por sua vez, em contrapartida, os homens devem também cumprir a sua parte, sendo fiel a Deus, testemunhando do seu amor, buscando o Senhor, adorando a Deus. Essa é a parte que nos cabe, que nós ainda assim só conseguimos fazer, porque Deus também é quem nos ajuda nessa nossa caminhada. Considerando o momento difícil em que passavam as igrejas de Deus naqueles dias, a paz, amados irmãos, era sim algo muito desejado por aqueles irmãos. O que poderia trazer consolo era a graça do Senhor e a sua paz. Encontramos na palavra de Deus, em suas promessas, a certeza
de sua presença no meio do seu povo. Sempre foi assim. No Velho Testamento, quando o povo sai ali do Egito, peregrinando pelo deserto, quando eles paravam ali, montavam um arraial, no meio do arraial era montada ali também a tenda que representava a presença de Deus no meio do povo. E a presença de Deus continua muito presente em nosso meio. Vemos, por exemplo, no pacto estabelecido com Abraão, que o Senhor fez promessas que iria beneficiar não só a Abraão, mas como toda a humanidade. Está lá registrado em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3, para aqui lembrar você desse texto, onde o texto diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem o prazer de te abençoar, de fortalecer a sua fé, de andar com você. Ele quer abençoar você. Isso mostra, amados irmãos, o maravilhoso Deus do pacto, o Deus que nós temos. Por isso, nele nós precisamos confiar. E o Senhor nosso Deus, Ele, com certeza, Ele irá cumprir cada uma de suas promessas. Em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14, o nosso Deus se revela a Moisés como: eu sou o que sou. Eu estou dizendo que Deus não deixará de cumprir suas promessas, porque Ele é o eu sou o que sou. E essa expressão significa que Deus é o Deus que nunca muda. Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente. Ele nunca muda, Ele é o sou o que sou. Então veja que João está aqui mostrando que nós devemos confiar nesse Deus, porque Deus é um Deus que nunca muda. A gente muda. Hoje a gente ama, amanhã a gente odeia. Hoje a gente está de bem com alguém, amanhã a gente está de mal. Hoje a gente faz um bem, uma caridade, amanhã a gente fecha as mãos. Hoje a gente tem um discurso de paz, amanhã a gente tem um discurso de guerra. Essas grandes nações, quantas reuniões acontecem, quantos acordos, quantos tratados, quantos apertos de mãos, aparecendo na televisão. O presidente Biden dos Estados Unidos estava dizendo que ele não quer a Terceira Guerra Mundial por conta do artigo 5º da Constituição, em que havia, na Constituição, há um pacto de que a guerra, ela não pode acontecer, ela não pode existir, mas confiar no coração do homem, irmãos. A Escritura diz: maldito é o homem que confia no homem. Veja que do nada, de repente, aquelas pessoas ali na Ucrânia estão vivendo esse terror da guerra. Por ser Ele fiel, o nosso bendito Deus fiel, uma coisa que deve nos consolar é saber que Ele prometeu que voltaria, e isso tudo vai acabar um dia. Ele prometeu que voltaria, e isso acontecerá. Como diz aqui João, da parte daquele que é, que era e que há de vir. O verbo usado aqui no passado, no presente e no futuro, para dizer também aqui que Deus, Ele é o Senhor da história, de que Ele está no comando da história, de que Ele não nos deixou abandonados, que Ele sabe exatamente cada coisa que está acontecendo, porque Ele conhece cada passo da história. E Ele prometeu voltar, e Ele voltará. Então a certeza da presença de Cristo em nosso meio, das promessas que Ele fez, que nunca nos deixaria e que em breve voltaria para nos buscar, deve tranquilizar a igreja. O nosso Deus, como falamos, não muda, Ele prometeu e assim sucederá. E o que nos consola, por exemplo, promessas como o Salmo de número 46, versículo 7, onde o salmista vai dizer aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, ou melhor dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
O Salmo 46, verso 7, diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele voltará, Ele é o nosso refúgio. Jesus, em suas palavras, vai dizer também que voltará. Ele está conosco todos os dias e estará conosco até a consumação dos séculos. Essas promessas, amados irmãos, elas precisam estar bem guardadas em nosso coração. Elas nos fortalecem, elas nos fazem continuar na nossa caminhada. Por isso que confiar em Cristo em tempos de tribulação é necessário, é importante, porque só Cristo pode derramar sobre nós a sua graça e nos dar a sua paz. Só Ele pode fazer isso, irmãos, mais ninguém, só Ele. Mas uma segunda e última coisa que eu queria aqui tratar ainda acerca, voltando aqui para o nosso texto, por que a confiança em Cristo é necessária em tempos de tribulação? Não só porque Ele proporciona a nós a sua paz, a esperança, a sua graça, mas porque Cristo é o soberano Senhor da história e Ele nos ama como ninguém. E só Ele nos ama tão profundamente como nem seu pai e nem a sua mãe ama você. Versículo de número 6, João vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, ele usa aqui a expressão a fiel. Veja que Cristo, ele é o Deus fiel, o Deus que nunca muda, o Deus que prometeu e fará, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é Senhor de tudo aqui, irmãos, até dos demônios, até no inferno o nosso Deus manda. Soberano Senhor dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, ora, a maior prova do seu amor, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Devemos sim glorificar a Deus, dizer a Ele sim, todo louvor, toda glória. Deus tem o controle, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que faz. No verso 4, João se identifica como um remetente. João se coloca como, ele não se identifica como um remetente, na verdade ele se coloca como um mero mensageiro, porque a revelação, ela vem daquele que é o soberano Senhor, ela vem da parte de Jesus Cristo, que aqui nesse verso 5 é descrito como a fiel testemunha. Ora, meus amados irmãos, em tempos de tribulação, confiar sua vida e de sua família a Cristo é a melhor coisa que se pode fazer. Isso porque esse tríplice título atribuído aqui a Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, indicam que Cristo, por causa de sua morte e ressurreição e sua vida de perfeita fidelidade e santidade, faz dele o soberano Senhor sobre a história de toda a humanidade, sobre o cosmos, sobre todo o mundo, o universo, de uma forma geral. Razão, amados irmãos, essa que nos leva com toda a confiança a depositar a nossa vida, o nosso futuro, a nossa esperança nesse Cristo, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, falando sobre o estado de humilhação, a doutrina do estado de humilhação e de exaltação de Cristo, lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai afirmar essa posição soberana de Cristo como resultado de sua fidelidade ao Pai. Filipenses 2, versículos do número 8 ao versículo número 11, o texto vai dizer: a si mesmo se humilhou, o estado de humilhação de Cristo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou ao estado de exaltação, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que,
ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Veja aí, a soberania de Cristo. Ele é Senhor, Ele deve ser adorado, Ele deve ser exaltado. Todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. E aqui a primeira confissão de fé na Escritura é essa aqui. Toda língua confesse que o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algumas igrejas que dizem, não, Jesus não é o Senhor, não. Jesus não deve ser adorado. O Espírito Santo não deve ser adorado. Somente Jeová deve ser adorado, Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus é o Senhor. Ele é Deus. Nele reside toda a plenitude de Deus. Nele reside toda a glória de Deus, está nele. Jesus, amados irmãos, ele tem todos os atributos divinos estão na pessoa de Jesus. Estamos aqui falando acerca desse estado de humilhação de Cristo quando ele encarnou. Ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, ele apenas acrescentou a sua natureza divina à natureza humana, mas não fez uso dela, mas ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor e deve ser adorado. Então, sendo João aqui reconhecedor de quem Cristo é, de sua fidelidade ao Pai, de seu amor por nós, João então passa a adorá-lo. Ele então interpõe aqui uma rápida oração de adoração, vista aqui nesse verso de número 6, a parte B, tributando glória e domínios eternos a Jesus por seu amor por nós. A ele, diz aqui o texto, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa sessão, amados irmãos, desse capítulo 1 que nós lemos, esses versos, termina aqui com uma descrição que o Senhor faz de si mesmo, usando a primeira e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega. E o verbo ser conjugado aqui no presente, passado e futuro, no verso de número 8. O texto diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, aqui de forma muito clara, é uma afirmação de que Deus é o início e Ele é o fim da história. Enfatizando aqui, como já dissemos, a sua presença clara e marcante em toda parte, o seu governo sobre todos os acontecimentos e sobre todos os reis da terra, inclusive sobre os governantes, mesmo os maus, os ruins. Vladimir Putin está ali, irmãos, no governo da Rússia há 20 anos, porque Deus assim permitiu. Mas até nele o Senhor manda. E há alguma razão que nós veremos um dia de tudo isso que está acontecendo. O que nós precisamos nesse momento não é perguntar o porquê de tudo isso, mas o para quê. E uma coisa é certa, irmãos, para a glória de Deus. No final de tudo, Deus será glorificado com tudo isso que está acontecendo. E nós não temos que ter medo ou deixar de confiar em Deus, ainda que algo pior venha, Deus o livre, a acontecer. Mantenha a sua confiança em Deus e venha aqui então a aplicação às nossas vidas. Por que precisamos confiar em Deus? Já dissemos aqui, na primeira coisa, Ele é a nossa paz. Ele é a paz no coração desses homens que fazem o que fazem, porque não tem paz. Eu tenho certeza que no coração ali, não é, do Putin, deve haver um buraco muito grande, uma falta de paz muito grande. O Vladimir Putin, irmãos, precisa de Cristo. Como qualquer ser humano, eu tenho certeza que quando ele senta ali na sua mesa, o seu coração ele deve sentir um vácuo tão grande ali dentro. Como tantos outros. A prova evidente do Hitler,
como era um homem sem paz e sem perspectiva, sem direção, que não teve coragem nem de esperar ser apanhado ou ser julgado, ele cometeu suicídio. Além de fazer tudo que fez, ainda foi um covarde. Assim são esses homens, amados irmãos, no fundo, carentes da paz. Você conhece a Cristo, você recebeu a paz de Deus, e se não recebeu ainda, o Senhor Deus pode dar essa paz a você nessa noite. Se você está preocupado, se você está atribulado, se você tem vivido uma tensão muito grande, eu não quero aqui dizer aqui, vem aqui, Deus vai resolver seu problema. Ele pode resolver seu problema momentâneo também, mas Ele quer dar a você a paz, para você passar pelos momentos que a gente está passando, com esperança, com perspectiva, porque muitas igrejas por aí estão oferecendo uma paz passageira, resolução de problemas momentâneos. Venha para cá, está com problema no seu casamento, venha, eu vou orar por você. Faça aqui, não é, o voto das 7 sexta-feiras. Mas Cristo não oferece essa paz barata, irmãos. Essa paz barganhada. Cristo oferece para você uma paz completa. Uma paz capaz de você viver com esperança, mesmo em tempos de crise e de dificuldade. Essa sim é a paz que vale a pena. Porque eu poderia muito bem dizer, você está sem dinheiro? Está liso? Está preocupado com as contas para pagar? Vem aqui que eu vou orar por você e o teu salário vai triplicar. E você pode até triplicar o seu salário, mas você pode continuar sem paz. Vendo uma das matérias dos jornais, lá da guerra, um homem que estava saindo com a sua família, disse para o jornalista, estou deixando tudo, estou perdendo $500 mil com imóveis, com investimentos que eu fiz aqui, mas eu estou deixando tudo, porque o que importa mais é a segurança da minha família, a minha vida. São nessas horas que a gente percebe que dinheiro, bens materiais não vale de nada. É na hora de um laudo médico, que o médico chega para você e diz, você só tem 3 meses de vida. Você está com câncer e ele vai matar você. E a gente pensa, do que vale a vida? Do que vale a vida? Aí a música, do Roberto Carlos, do que vale tudo isso se você não está aqui? A gente vai dizer, do que vale tudo isso se Jesus Cristo não estiver aqui, não estiver conosco. Então eu ofereço a você uma paz que é absoluta, que é perpétua, que é completa, a paz de Cristo. Está vivendo angustiado? A paz de Cristo pode invadir seu coração. E nós vamos encerrar, meus amados e minhas amadas, com oração. Vamos orar. Vamos orar pela paz. Precisamos orar pela paz. Vamos orar por aquelas pessoas ali da Ucrânia, por aquelas pessoas que estão sofrendo. A gente está aqui tão confortavelmente, mas nesse momento tem gente totalmente sem paz e sem esperança. Vamos pedir que o Evangelho da paz alcance os corações das pessoas que não têm. Que Cristo possa trazer paz aos corações dos homens. E que a gente seja instrumento dessa mensagem a essas pessoas que estão sem paz. Vamos orar? Convido você a orar. Se quiser ficar de joelho, pode. Se quiser ficar sentado, pode. Eu vou me ajoelhar e vou orar ao Senhor aqui, o nosso Deus. Amado e soberano Pai, soberano Senhor. Oh Deus, temos vivido tempos bem difíceis, Pai. Mas o teu servo João também, que recebeu essa revelação, estava vivendo ali. E o Senhor Deus coloca no coração dele que o Senhor é o Deus da paz, que o Senhor é o Deus da graça, que o Senhor é o Deus da história, que o Senhor tem o controle de tudo. Eu tenho certeza que isso consolou o coração do teu servo João naqueles tempos. E sei também, ó Deus, que o Senhor pode fazer isso no coração das pessoas que entraram aqui e que porventura devem estar assustadas, preocupadas com esse futuro incerto, com tudo isso que vem acontecendo. Ó Senhor, nos ajuda a confiarmos no Senhor, a saber que ainda que a tribulação venha, o Senhor nos
nos ajudará a enfrentar esse tempo difícil. Que o Senhor possa, ó Deus, invadir o coração de pessoas que estão sem paz nessa hora. Invadir o coração daqueles ucranianos, russos e tantos outros que estão também, de certa forma, direta e indiretamente, participando desse tempo difícil de guerra ali. Rogamos a tua paz àquelas pessoas. Rogamos a tua paz ao nosso povo aqui no Brasil, que tem sofrido tanto, ó Deus, com esse aumento da inflação, das coisas, do combustível, do gás e tantas outras coisas. Já não se compra mais o que se comprava antigamente, o dinheiro já não dá mais. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Mas nos ajuda, acima de tudo, a não olhar para o Senhor em momento algum, reclamar da vida que temos, porque o Senhor é tudo para nós. Essa é a nossa oração, assim oramos, assim pedimos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Vamos, amados irmãos, sermos conduzidos pelo grupo de louvor, neste momento de ofertório, onde a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento Amém. Na sua casa, e provai-me nisso, diz o Senhor. Amém. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vamos ter esse momento de adoração. Você que é visitante, não se sinta constrangido, você não é obrigado a contribuir, mas aqueles que são membros da igreja têm esse compromisso assumido. Então que você seja fiel ao compromisso assumido com o Senhor, e vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Iniciamos a nossa escolinha de música com as crianças. Bia, que é uma das alunas, né? Peço que orem por ela, que ela está um pouco nervosa. Mas ela passou o mês inteiro a gente trabalhando um louvor para apresentar o Senhor e a igreja. E também falar da escolinha de música, certo? Você que é papai e mamãe, que tem interesse com que seu filho participe, nos procure para fazer a inscrição. É no primeiro sábado e terceiro sábado do mês, às 10 horas da manhã, aqui na igreja. Amém. Vamos louvar, Bia? Aquece
descendo. Lindo, não é? Glória a Deus. Está contratada, viu? Contratada. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado pelas contribuições aqui levantadas. Ó Deus, toda glória, todo louvor seja dado ao Teu nome. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós, sobre o povo de Deus aqui presente e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, só alguns avisos rápidos.